Nós temos que comparar Porto e Lisboa, neste cenário, no cenário da geografia, são coisas diferentes. A área metropolitana de Lisboa tem uma lógica mais compreensível do que a área metropolitana do Porto. A área metropolitana do Porto é construída com antenas, se assim quisermos, que vão desde a Póvoa de Varzim a norte até a Valdecâmara e Arouca a sul e depois no interior até Paredes. Alguns destes municípios não têm com o centro, o epicentro da área metropolitana, movimentos pendulares que justifiquem muitas vezes que, por causa disso, a área metropolitana se empenha em encontrar uma solução. Quando nós olhamos para o PARTE, que nos dá um pouco o índice de referência, nós percebemos que, de facto, não há assim muitas pessoas que venham de Arouca para o Porto, ou de Valdecâmara para o Porto, ou de Oliveira das Meias para o Porto. E, portanto, desde logo, isto causa, na própria estrutura da área metropolitana, se quiser, algum desinteresse em perceber quais são os problemas daquilo que é a coroa da área metropolitana. E a coroa da área metropolitana é, no fundo, o Porto e os municípios vizinhos. Este problema é mais ou menos insolúvel. Ou seja, eu consigo compreender que para a senhora Presidente da Câmara de Arouca os problemas da VCI, ou os problemas dos acessos à cidade do Porto, ou a questão da mobilidade na cidade do Porto não sejam absolutamente cruciais. Este é um aspecto. O outro aspecto tem a ver com o facto de, e este governo de alguma maneira agora está organizado de forma diferente, é que o transporte público estava no Ministério do Ambiente e as outras infraestruturas estavam no Ministério, se quisermos, das Obras Públicas ou Infraestruturas. E isto não fazia nenhum sentido. Quando nós olhamos para um sistema de transportes públicos, devemos procurar medir qual é a procura expectável. Nós, neste momento, sabemos que em Portugal o transporte público, cerca de 10% da nossa mobilidade é em transporte público. Na área metropolitana do Porto, julgo que em Lisboa será mais ou menos a mesma coisa, o Carlos confirmará. Quando olhamos para Paris ou para Londres, estamos a falar de 40%. Portanto, nós temos um problema, de facto, de dizer assim, nós, por qualquer razão, por várias razões, por um acumulado de razões, não há transporte público que compense o problema da mobilidade. A ser assim, nós diremos, bom, é preciso mais oferta de transporte público, nós precisamos de mais transporte público e depois precisamos que o transporte público tenha mais fiabilidade, seja mais barato, o que já se conseguiu, e ao mesmo tempo criar a confiança e o hábito do transporte público. Mas se o transporte público está debaixo de várias tutelas, vejamos, caso SCCP, empresa intermunicipal, o Porto com capital maioritário, mas a empresa depende, no fundo, do município do Porto e dos outros municípios vizinhos. Sim. Olhamos para Metro do Porto. A Metro do Porto, e a Metro do Porto dependia do Ministério do Ambiente. Olhamos para a CP e a CP dependia de outro Ministério, a Ferrovia de outro Ministério. Depois olhamos para a IP e a própria IP também dependia de um Ministério que não tinha a ver com a Metro. É mais ou menos inexecuível resolver uma equação em que queremos aumentar a procura se o domínio da oferta está na mão de estruturas alternativas e que muitas vezes não se entendem entre si, como aliás nos últimos tempos tem sido patente. Eu várias vezes questionei, por exemplo, quando se começou a falar na questão da alta velocidade, e a alta velocidade é bem-vinda naturalmente, a alta velocidade vai permitir que a atual linha do Norte passe a ser importante no transporte dentro da área metropolitana. Desde logo, de Espinho para o Porto, ou de Gaia para o Porto, vamos ficar com capacidade instalada. Uma capacidade instalada que atravessa o Rio Douro. Porquê? Porque vai ser construída uma linha paralela para a alta velocidade. É inacreditável que o estudo de procura sobre o que vai permitir crescer a linha do Norte não tenha sido feito ao mesmo tempo que foram feitos estudos de procura para a Metro, nomeadamente relativamente à linha Rubi. Eu tentei questionar e tentei mesmo encontrar a forma de reunir, na altura com o Ministro Pedro Nuno Santos e com o Ministro Matos Fernandes, a dizer assim, vocês não acham que estes dois projetos devem ser pensados pelo menos conjugadamente? O Metro do Porto é, para já, um projeto muito virtuoso. Eu estou muito preocupado, atualmente, com a imagem que os portugueses têm por causa das obras e dos atrasos e da forma como não tem sido comunicado pelo Metro do Porto, aquilo que acontece. É uma questão de comunicação. Que seja, por causa dessa comunicação, que haja uma degradação na relação de confiança entre os portuenses e a Metro do Porto.
A confiança destrói-se num dia e constrói-se em anos. Mas a Metro do Porto, na altura e na origem, tinha grande influência dos autarcas. Há aqui alguns que estão aqui presentes que se lembram disso. Porquê é que o governo, na altura, teve que retirar competências aos autarcas? Porque os autarcas queriam fazer reabilitação urbana à custa da Metro do Porto. Nós fizemos estações que não eram necessárias para resolver o problema do espaço público. E, portanto, também aqui tem que haver um pouco este balanço. Uma linha de metro não é feita para se construir estações e arranjar avenidas. Uma linha de metro é feita para transportar pessoas e para resolver problemas de mobilidade. Portanto, isso levou a que o governo, na altura, há cerca de 20 anos atrás, tenha dito, bom, isto acabou a brincadeira, porque estamos a gastar muito dinheiro cada vez que há uma linha. Aliás, nós conhecemos algumas linhas de metro que andam a serpentear para fazer reabilitação. E depois são pouco eficientes. Nós temos, eu falo pelo Porto, para sermos autocríticos, para não pensar que eu estou a tirar responsabilidades por outras autarquias. Nós no Porto temos numa linha, temos a Trindade, temos os Aliados e temos São Bento, 3 estações, numa distância de 150 metros ou 200 metros. Quer dizer, não vale a pena. Não sei se não estamos a fazer a mesma coisa na alta velocidade também. Ou seja, é bom que haja uma articulação. E, acima de tudo, é bom que haja uma dependência de um governo a alguma distância. Portanto, eu não contesto que a Metro do Porto. O que eu acho é que, quando se pensa naquilo que se tem que fazer nas autoestradas, quando se tem que fazer na ferrovia, e se tem que fazer no metro e nesse modo dos transportes, isso tem que estar debaixo de uma tutela que, pelo menos, pense isto articuladamente. De outra maneira, corremos o risco de aqui e ali duplicar investimentos desnecessários e depois deixar espaços vazios. E é isso que eu acho que acontece. Ou seja, o metropolitano é do Estado, é dirigido por um Ministério, mas quem está no terreno são os autarcas. Ou seja, quando a escada rolante do metro, e o Zé Pedro Frazão sabe bem disso, não funciona, a culpa é do Presidente da Câmara. Portanto, eu sempre defendi, e aqui também vou ser outra vez muito direto, que a tutela do metro fosse do metro de Lisboa. Fosse da Câmara Municipal de Lisboa, porque nós aí poderíamos ter resolvido os problemas de uma maneira completamente diferente. E para o interesse de todos, porque nós gerimos a cidade, mas também, de certa forma, toda a área metropolitana, ela depende de nós, e nós também dependemos dela, com todo o respeito, mas somos nós que poderíamos olhar de uma forma diferente. Mas já tem a Carris, agora na sua tutela. Sim, e veja, então porquê é que tenho a Carris e não tenho o metro? Essa é que é a pergunta. Então, eu tenho a Carris, mas não tenho o metro. Não faz sentido, até porque a gestão da mobilidade ela tem que ser gerida de forma em conjunto e em consonância com os vários meios de transporte. A VCI tem um pecado original. Ela própria é o seu pecado original. Porquê? Porque a VCI é uma autoestrada que atravessa a cidade, de um lado ao outro. E, portanto, que de alguma maneira racha a cidade e corta a cidade. E, portanto, se quiser, é uma artéria de tal maneira influente que quando ela entra em sobrecarga, ela cria uma trombose em toda a cidade. A cidade não consegue absorver. E há uma coisa que é certa, também não resolve nada aumentar a capacidade da VCI. O que é que há a fazer? Em primeiro lugar, é preciso perguntar porquê é que há determinado um conjunto de automóveis, de caminhões e de autocarros que utilizam a VCI e que não tinham que a utilizar. Porquê? Porque em Portugal nós temos um sistema que é paradoxal. Em Portugal nós, relativamente às autoestradas, nas áreas metropolitanas, nós o que é que fizemos? Nós queremos portagens nas circulares e não queríamos nas radiais, quando devia ser precisamente o contrário. Nós temos um conjunto de caminhões que vêm do sul, que não vêm para o Porto, que vão para o norte do Porto, por exemplo, para o Porto de Leixões, e que vêm pela VCI. Porquê? Porque a circular é taxada. A VCI é mais próxima e não é taxada. Portanto, mudar as portagens. Mudar as portagens. É exatamente trocar. Eu acho que é mesmo preciso trocar o modelo de portagens e olhar para o contrário, fazer a coisa a conta ao contrário. A outra questão seria, já que estamos a trabalhar no transporte público e estamos a incentivar o transporte público e a fazer investimento no transporte público, aquilo que nós devíamos fazer era utilizar o transporte público naquilo que são as vias atuais, de tal maneira que estrangulássemos as vias atuais para transporte individual. Para sermos claros, eu nunca consegui perceber porque é que se há de construir uma linha sobre o Douro, ainda por cima mal situada, a linha Rubi,
e não se havia de utilizar para isso o tabuleiro da Ponte da Rábida. Se assim fosse, naturalmente, iria criar um estrangulamento na Ponte da Rábida. Por um lado era mais fácil, porque as pessoas já estão habituadas no seu imaginário a atravessar por ali, passariam a utilizar aquilo para atravessar de metro. E permitia fazer, não há dúvida nenhuma que a Ponte da Rábida tinha essa capacidade. Na VCI. Exatamente. Ora bem, a partir daí, nós o que é que fazíamos? Fazíamos um garrafão na VCI na entrada. Ao fazermos estávamos, no fundo, a induzir que as pessoas passassem do transporte individual para o transporte público. Era relativamente fácil. A travessia podia ter sido feita por ali. Bem, sei que não seria a Ponte Ferreirinha, uma ponte tão bonita, uma obra tão grande, a obra do milénio, do trilénio. Nós temos sempre esta ideia de... Temos o complexo de Mafra. Quando temos muito dinheiro, resolvemos fazer assim uma coisa. Eu, sinceramente, nunca consegui perceber, e disse isto várias vezes, porque é que não se pensava, e aliás, não é nada que eu tenha pensado sozinho, a Faculdade de Arquitetura, em determinada altura, defendeu exatamente essa solução. Em 2021, houve um grupo de trabalho criado pelo Ministério, pela IP, pela Câmara Municipal do Porto, a Câmara Municipal de Maia e a Câmara Municipal de Matosinhos, em que estivemos a estudar o quê? Como é que podíamos alterar as portagens a norte, na A3 e na A4, de tal maneira que não acontecesse esta coisa paradoxal. Uma pessoa que vem de Braga para Matosinhos, que podia não entrar na VCI porque apanhava a A4, tem mais vantagem em vir apanhar a VCI para ir para Matosinhos, fazer um U, do que apanhar a A4 por causa dos pórticos. Esse estudo foi feito, estava toda a gente de acordo, depois a senhora Presidente da Câmara de Matosinhos disse que não era conveniente porque ia ter eleições, porque havia lá uma freguesia qualquer que ficava prejudicada. Mais uma vez a questão metropolitana. A maior mobilidade suave é andar a pé. E é muito curioso que nós muitas vezes ignoramos isso. Nós em Portugal, nas nossas áreas metropolitanas, principalmente em Lisboa e Porto, cerca de 30% da mobilidade é feita a pé. Isso é excelente. Mas com tantas obras é difícil andar a pé. Sim, está bem, mas as obras... vamos ver, nós, se quiser, podemos entrar pelas obras. Eu tenho muitas queixas a fazer sobre o facto das obras estarem mal planeadas, estarem a ser demoradas e, principalmente, não estarem a ser comunicadas. Mas não é possível mudar uma cidade e construir uma rede de transportes públicos sem haver obras. Há um tempo de sacrifício. Nós, quando tivermos a linha de metro pronta e o metrobus pronto, eu não tenho dúvida nenhuma que as pessoas em poucos meses se vão esquecer. Eu acredito que a Metro do Porto, com certeza, queria ter, nesta altura, os autocarros disponíveis para poderem começar a operar quando o canal estiver pronto e ainda não está. A verdade é que houve problemas com a contratação pública. Mas então a Metro só tem que explicar à população, dizer, olhem, nós temos um problema, nós não temos autocarros. E como não há autocarros para operar ali, vamos ter que encontrar uma solução. E se calhar a Metro poderia já ter encontrado, ir procurar autocarros com a porta a abrir à esquerda em vez de abrir à direita. Mas isso, vamos ver, essas são questões que são muito interessantes na contemporaneidade e no momento em que nós estamos a falar. Eu tenho a certeza absoluta que no momento em que as coisas depois começarem a funcionar, as pessoas rapidamente vão se esquecer. Agora, isso não resolve tudo. Ou seja, nós para inibirmos o transporte, para reduzirmos o transporte individual, não se resolve com automóveis elétricos, para já porque são muito caros. Não estão à medida da bolsa dos portugueses. São muito caros e depois também não resolve. Nós precisamos que as pessoas utilizem transporte público e motos suaves. Para fazer isso, nós vamos ter que, a partir do momento em que aumentamos a oferta de transporte público, vamos ter que tomar medidas inibitórias do transporte individual. Qual é o problema em Portugal? É que em Portugal é muito caro ter um carro e é muito barato andar de carro. É muito caro, os carros são muito caros, mas a partir do momento em que a pessoa faz o investimento no carro, comparado com outros países europeus, é muito barato. Porque eu já vivi em Londres não há nenhum lugar na cidade onde o estacionamento seja gratuito. Repito, não há um único espaço. Além de tudo mais, se a pessoa parar o carro indevidamente, paga uma multa violenta. Em Portugal é muito barato. Porquê? Se eu apanhar o metro agora e me esquecer de validar o meu andante, sim, eu vou pagar a multa 120 euros. Se eu parar o meu carro ali em cima do passeio, aqui à porta, a multa é de 30 euros. A probabilidade, sendo mais ou menos equivalente de eu ser apanhado a violar a lei, as pessoas, de facto, o estacionamento é muito barato. O estacionamento indivíduo é muito barato.
E isso resulta depois no problema que Lisboa tem e o Porto tem. Vocês sabem que o transporte público no Porto, estamos a falar na STCP, neste momento a velocidade média da operação da STCP, para irmos ver uma velocidade tão baixa temos que ir ao ano de 2005. Em Lisboa está a acontecer precisamente a mesma coisa. Isto é provocado por quê? Pelos constrangimentos que são colocados pelo transporte individual e não só, também pelo aumento exponencial, disparatado da logística urbana. O TVDE foi uma maneira de abrir uma torneira sem perceber que qualquer torneira, de vez em quando, é preciso ter que moderar a água. É um problema agora. É um problema para os próprios operadores, porque os próprios, eu ando de vez em quando, TVDE, eles queixam-se que neste momento há excesso de concorrência e, portanto, há determinados momentos em que eles estão a perder dinheiro. Não é possível nós termos um estoque de táxis limitado, em que na cidade do Porto todos eles têm posturas, e termos os TVDs que vêm de toda a periferia, que andam dentro da cidade do Porto e que param onde lhes apetece e que principalmente não têm onde parar, não têm onde estacionar, está a ver? Portanto, os TVDs é um problema, a logística urbana é um enorme problema. Sim. A logística urbana, nos últimos 10 anos, aumentou na Europa qualquer coisa como 60%. Nós percebemos hoje, permanentemente, que estamos a ver uma logística urbana que anda permanentemente a parar, normalmente aonde? Nos corredores bus. Tudo isto vai ter que ser regulado. Agora, aí sim, deviam dar às cidades instrumentos. Eu falei outro dia com a Sra. Ministra e disse, olha, a situação é relativamente fácil. Na medida em que somos nós que fiscalizamos o trânsito, era relativamente fácil passar competências para as cidades, para serem eles a definir as multas de trânsito. O valor. Porque eu acho que qualquer pessoa percebe que um desgraçado que anda na metro, que se esqueceu de validar, paga 120 euros e o tipo que para o Porsche em cima do passeio paga 30. Peço desculpa se isto parece demagógico, mas não é. Mas há um ponto que o Presidente Rui Moreira aqui disse que me parece importantíssimo hoje nas cidades. Nós em Lisboa este ano recolhemos mais 8.000 toneladas de lixo do que o ano passado no mesmo período. Ou seja, entre janeiro e setembro, mais 8.000 toneladas. E muitas dessas toneladas têm a ver com esta nova época digital, em que as pessoas encomendam para casa, em que muitas destas encomendas vêm com 3 camadas em cima de pacotes que depois são deitados muitas vezes e postos na rua, criando não só o problema com o Presidente Rui Moreira, mas eu estava aqui também a refletir no outro problema, que é o problema da higiene urbana, e em que estes mesmos operadores um dia vão ter que eventualmente pagar para esta recolha, porque senão estamos todos a pagar para uma recolha de lixo que hoje é muito superior ao que alguma vez foi, que é muito importante continuar a fazê-lo, mas que cria uma pressão enorme na cidade. Em relação aos TVDs, nós fizemos na Câmara uma moção para um limite do número de TVDs. Não podemos fazer nada sobre isso. Em relação aos tuk-tuks, em que nós conseguimos, falando com todos, com a Associação dos Tuk-tuks, saber que há mais de 1.000 tuk-tuks em Lisboa, o que é um exagero, nós não conseguimos reduzir esse número. O que é que nós vamos fazer? Vamos encontrar locais de estacionamento que vão dar mais ou menos para 500 tuk-tuks, esperando com isso uma redução do número de tuk-tuks. Estou também a aprender aqui, exatamente ali com o Filipe Araújo e com a equipa do Presidente Rui Moreira, outras maneiras de o podermos fazer, mas no fundo estamos sempre a tentar ter instrumentos que não temos e temos que estar numa ginástica quase legal para poder gerir a cidade. Ora, isso não faz sentido nenhum. Com as trotinetes, para mim em Lisboa, foi a mesma coisa. Quando eu cheguei tínhamos 18.000 trotinetes em Lisboa. Eu não tinha nenhum instrumento. O instrumento que eu tinha era pôr-me com os operadores todos das trotinetes, ter reuniões durante meses e meses e meses, para chegarmos a um acordo para reduzir de 18.000 para o que temos hoje, que são 8.000 trotinetes, e só poderem estacionar em locais específicos da cidade para estacionamento das trotinetes. Há aquele modelo da cidade do quarto de hora, dos 15 minutos. Gosta desse modelo? Que é um modelo que foi desenvolvido em França, isto é uma ideia francesa, em Paris, que basicamente o que é que diz? Ao contrário daquilo que era a cidade imaginada nos anos 30 do século passado, em que havia uma zona da cidade que devia ser indústria, outra era comércio, outra do Corbusier, a cidade do Corbusier, pensou-se que, ao contrário, que era muito mais interessante que a cidade tivesse na sua proximidade tudo, em pequenas proximidades tudo. Um pouco mais a ideia de Jane Jacobs, que pensou sobre o assunto nos Estados Unidos. Parece-me uma ideia interessante e nós temos procurado fazer isso. Como é que temos procurado fazer isso? Através dos instrumentos do Plano Diretor Municipal,
também através da construção de parques de proximidade que hoje vamos desenvolvendo na cidade. Têm sido construídos imensos parques novos na cidade, ainda vamos abrir outro proximamente. Todo esse papel é feito. Claro que se nós tivermos aqui uma política de habitação que nos permita ter um mix de habitação, sendo habitação social, habitação acessível e habitação livre, em várias proximidades, nós conseguiremos assim fazer com que as pessoas não tenham que percorrer tenham que fazer tantos percursos, seja para irem trabalhar, seja para levar os filhos à escola, seja para ir às compras, seja para o que for. Ou seja, se o conseguirmos fazer, logicamente que a política de habitação integrada num plano diretor municipal, e nós nas ARUs que temos apresentado, temos esta visão estratégica comum, tem um impacto importante, e nós naturalmente em territórios em que podemos fazer alguma experimentação, porque eram territórios abandonados como Campanhã, temos feito esse trabalho, ou seja, procurar exatamente impregnar o território das várias valências para que as pessoas ali encontrem tudo.